Olá, seja bem-vinda em mais uma série do livro Aonde Foi Que Eu Me Perdi. Nós estamos na quarta série dessa primeira série de vídeos, que nós estamos tratando aqui o retorno de volta para casa. Voltar para si. São 21 dias de transformação que o livro descreve de mudança para que você possa ter o direcionamento para a mudança física, para a mudança emocional e para a mudança espiritual. Então, o tema do vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a identidade é a chave de acesso. Então, eu falo, quem não conhece, a sua real identidade, dificilmente vai acessar, a paz que excede todo o entendimento, Porque essa identidade, saber quem nós somos, o que queremos para a nossa vida e para qual caminho nós estamos seguindo, nós ficamos extremamente perdidos. É como se você não tivesse documento e você quisesse ir para outra cidade. Para que você possa ir para uma outra cidade, para que você possa pegar um ônibus, ou até mesmo se você estiver indo com automóvel próprio no seu carro, você precisa identificar quem é aquele, condutor deste veículo, Porque não adianta você saber dirigir, e você ter o direcionamento se você não tem a sua carteira, a sua habilitação, a sua identidade. Quem é você, E quando nós falamos aonde foi que eu me perdi, o caminho de volta para casa é resgatar esse caminho de volta para casa. Esse caminho de volta para casa está dentro de nós, Porque muitas vezes a nossa mente ocupada, a nossa mente acelerada, agindo no piloto automático, faz com que nós caminhamos por direções que não era para irmos, ou muitas vezes com essa mente acelerada, o nosso cansaço físico, o nosso cansaço por privações de sono, por perda de sono, por cansaço, a gente acaba ficando totalmente estagnado, parado e não temos força e nem energia para caminhar em busca dos nossos sonhos, E eu te pergunto, quantos sonhos você tem guardado no seu coração que você deseja e você não tem coragem, de correr? Será que não é coragem? Será que é problemas emocionais que te bloqueiam? Ou é porque você não tem energia, força física para que você possa correr atrás dos seus sonhos, Então eu quero que você faça uma reflexão, Eu sempre convido quem está assistindo que você pegue o seu chá, traga o caderninho, coloca o caderninho e vem escutar, os meus vídeos, para que você possa ir anotando todos os tópicos e colocando, vai dando pausa, para que você possa escrever e isso servir de aprendizado de tarefa. Porque quando eu estava em busca de direcionamento, eu assisti diversos vídeos, eu fui mentorada por diversos profissionais na minha carreira, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, Eu assisti diversas aulas, tanto presencial, quanto online, para que eu pudesse ter o meu desenvolvimento. E eu falo que eu ainda estou na jornada, eu ainda estou na caminhada, mas o que eu posso te dizer, até aqui, quando eu finalizei a escrita desse livro, porque nós somos pessoas que nós estamos em constante evolução. Burro é aquele que acha que já aprendeu tudo na vida, que não tem mais nada para aprender. Por isso eu estou falando para vocês, eu estou ainda em processo de evolução, porque eu acho que eu tenho muito ainda que melhorar e desenvolver e quero viver isso muito ainda na minha jornada de vida, Eu sempre falo para as minhas pacientes, porque o meu público é um público 40 mais vitalidade, são mulheres que se encontram no climatério, essas mulheres que estão entrando na menopausa e mulheres que já estão na menopausa, já passaram dos
50 anos, que ainda tem uma jornada para viver. E muitas vezes a saúde bioquímica e hormonal, né, relacionada à saúde hormonal delas, já diminuíram, né? E essa saúde hormonal diminuída, né, que nós sabemos que os hormônios é o que traz energia, é o que traz disposição, né? E muitas mulheres nesta idade, na menopausa ou pós-menopausa, estão acordando ainda, caminhando para os seus sonhos. E eu falo que nunca é tarde para acordarmos e lutarmos pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelos nossos objetivos. Mas se nós temos saúde física, se nós temos saúde emocional, o quanto antes, né, melhor, mais fácil é essa jornada. Por isso que a chamada, né, da real identidade é a chave que você possa acessar, né, a sua identidade, que você possa acessar o caminho, né, de volta para casa. Se você não tem essa chave, você não irá abrir essa porta, né? Por isso que eu falo que você ter a chave na mão e você ter o direcionamento, você abre essa porta e aí você entra. E quando você entra nesta casa, você se torna ali, né? Essa casa é seu habitar. E aí você se torna o quê? Que você é pertencente àquele ambiente. Você sabe, você sente que você está ali naquele lugar e que você se sente protegido, você se sente acolhido, você se sente que ali é o seu momento de refúgio, ali é o seu momento de criação, ali é o seu momento que você vai fazer todos os planejamentos da sua jornada para você caminhar, né? Então, quando você pega essa chave e você acessa, abre essa porta e você entra, aí você vive a sua real identidade. Quantas pessoas estão com essa chave na mão, mas não sabe para onde percorrer, não sabe para onde seguir e fica na fuga, tentando, buscando e sempre estar o vazio ali emocional, né? O vazio na alma e a doença física, porque muitas vezes essa mente acelerada nos traz as doenças físicas, né? Que as doenças que vêm da nossa mente são várias doenças autoimunes, né? E eu gosto muito de contar a minha história. Eu tenho 4 doenças autoimunes que eu falo que essas doenças autoimunes elas foram presentes na minha vida, porque as doenças autoimunes são doenças que não são adquiridas apenas pelos nossos hábitos, pela nossa saúde física, mas muito do que vem da nossa mente. Então, a doenças autoimunes, eu falo o seguinte, são doenças que ela te ensina você a ter um direcionamento, um respeito com a sua saúde mental. E quando eu falo um respeito com a saúde mental, tá ligado o respeito com que você tem com o seu descanso, o respeito que você tem com o seu momento de tranquilizar a sua mente e de falar não para aquilo que não te direciona para o seu propósito, que não te direciona para os seus objetivos. Você começa a tirar tudo aquilo que está na sua frente te impedindo de caminhar. Então, as doenças autoimunes, né, muitos estudos trazem hoje, ela vem dos nossos anseios, né, da nossa mente, que a nossa mente, quando ela está hiperacelerada, ela libera toxicidades e as nossas células de defesa começam a atacar as próprias células do nosso corpo. E isso aumenta os marcadores inflamatórios, aumenta os processos inflamatórios do nosso corpo. E as minhas doenças autoimunes estão ligadas à doença da tireoide. Eu tenho a tireoidite Hashimoto, eu tenho ovário policístico, eu tenho síndrome do intestino irritável e tenho artrite reumatoide. Nutri, e aí? Adoeceu, a sua mente adoeceu o seu físico, porque eu sempre comi saudável, eu nunca comi nada que pudesse inflamar o meu corpo e levar essas doenças inflamatórias, mas muitas vezes eu comia determinados alimentos que o meu intestino não digeria e eu não sabia. É comida saudável, eu sempre comi bem, mas eu comia determinadas coisas, mesmo sendo saudável, me fazia mal. Mas por que eu não dava atenção?
porque o meu corpo gritava todos os dias e eu negligenciava os sinais que o meu corpo dava. Todos os dias, quando eu comia carne, minha barriga estufava e eu sentia como se eu tivesse comido o boi inteiro. E eu continuava comendo. E eu não observei os sinais do meu corpo. Então, tudo aquilo que você come e que você não se sente bem é sinal que você não digere esse alimento. E se você não digere, você aumenta os marcadores inflamatórios do seu intestino. E essa inflamação extravasa a barreira do sistema nervoso central, que é cheio de terminações no nosso intestino. Isso vai para a corrente sanguínea e começa a desencadear uma cascata de inflamação do seu corpo, é o que leva às doenças autoimunes. Então, desde os meus 14 anos, eu sofro de doenças autoimunes. Fazendo uma retrospectiva da minha vida, né, de quando começou os episódios na minha vida, e eu posso te dizer, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ter febres, minha mãe me levava para o médico, febres ali emocionais, não sabia de que era, e falava que era febres emocionais, porque não tinha nada doente no meu corpo, mas tinha algo me fazendo mal. Então ali, essas febres a gente não sabia o que eram, né? Então não medicava, falava não tenho que atacar, não usava, como eu falei que eu nunca usei antibiótico, às vezes usei uma medicação para controle da febre, mas foi apenas isto. Então, ao longo da minha vida, o meu corpo ele veio falando de algumas coisas que não me faziam bem. E eu fui identificar a partir do mapeamento genético que eu fiz. Eu sou especialista, fui a primeira nutricionista em Minas Gerais a trazer um protocolo, né, de prescrição de acordo com o mapa genético. Eu tenho uma formação em epigenética e nutrigenômica para identificar da onde que vinham essas doenças autoimunes, né? Então eu estudei para tratar, para cuidar do meu corpo e eu identifiquei que algo que é tão básico na nossa vida, no nosso cotidiano, me fazia mal. E a carne era um dos alimentos que me fazia mal. Eu sempre falei para vocês que na minha casa, né, que eu trouxe no primeiro episódio, meu pai ele era naturalista, que eu sempre fui buscar na natureza, nas plantas, na horta, ali o nosso alimento, e eu tenho sensibilidade ao excesso também de fibras. Então, se eu como muita salada, muito alimentos com fibras, o meu intestino irrita também. Então, hoje eu consigo escutar o meu corpo e eu só como o que o meu corpo agrada. Eu só como o que faz bem para o meu corpo. Mas como que a gente consegue identificar isso? Quando nós escutamos os sinais do nosso corpo. E isso você precisa ter uma escuta atenta. Você precisa fazer um para casa que eu faço todos os dias. De todos os dias de manhã, eu olho para as minhas fezes, eu olho como que está a cor da minha urina, eu observo se eu estou com alguma dor ou não, eu observo ao lavar meu cabelo se eu tenho queda de cabelo, porque o nosso cabelo fala como que está a nossa saúde bioquímica, né? Então eu observo o meu corpo. Quantas mulheres passam vida, né, preocupado, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando da empresa e não consegue parar e olhar no espelho. São rotinas simples, observar o que o corpo dela está falando todos os dias. São práticas diárias que nós conseguimos olhar, porque o nosso corpo fala todos os dias como ele está, se ele está funcionando bem ou não. Então, nessa jornada, né, até descobrir as minhas doenças autoimunes, na verdade, somente uma foi diagnosticada, a tireoidite Hashimoto, mas todas as outras são sinais, são sinais clínicos que o meu corpo teve durante esse processo, que eu senti dores nas articulações, eu tive dificuldades, né, ao engravidar, eu tenho 3 anjos no céu, eu tive 3 vidas perdidas durante a minha jornada e nenhum médico descobria, né? Então, se eu fosse olhar, a gente tem tanto traumas, tantas dores que a gente carrega e eu poderia ter usado todas elas para fugir ou até mesmo para não cuidar da minha saúde. Pelo contrário, eu encarei, eu fui buscar o que o meu corpo estava sentindo, porque eu comia bem, eu treinava e meu corpo estava só ganhando peso, né? O que estava acontecendo no meu corpo, né? E ali eu fui entender que há um trauma que eu tive, né? Quando eu sofri ali, quando criança, eu tinha em torno de
Ali 6 a 7 anos eu perdi minha tia de 37 anos de infarto fulminante. Eu era criança, essa tia era muito querida, era a caçula da família, e ao entrar, né, minha mãe recebeu a notícia que ela tinha morrido, minha mãe me colocou no carro, meu irmão mais novo e meus 2 outros irmãos ficaram em casa, e nós pegamos um carro, né, e chegamos na casa da minha tia, que morava do lado da casa da minha avó, e eu entro no quarto, a minha tia estava deitada, ela deitou para dormir, de lado, assim, e ela morreu. Então ali, quando eu era criança, eu tive meu primeiro trauma emocional. Qual que foi esse trauma? Que eu coloquei na minha cabeça que quando a gente dorme, eu poderia morrer. Então nunca mais ali, eu inconscientemente, eu coloquei na minha mente esse trauma de dormir. Então eu achava que eu dormia bem, e depois, ao investigar o meu sono, fui investigar várias coisas na minha saúde, eu cheguei, né, a essa conclusão que aquele trauma que eu tive, ele me gerou uma insuficiência do meu sono. Como eu falei para vocês, o sono ele é extremamente importante para equilibrar os nossos hormônios. Ele foi ali acometido durante uma vida. Então, aos 17 anos de idade, eu tive um outro trauma, né, que também prejudicou o meu sono. Eu acordei com um bandido dentro do meu quarto. E eu fui, ele me agrediu, eu briguei com ele ali no escuro, enfim, e ali eu já criei mais um trauma em dormir, né? Então eu tive muitos traumas ali com sono, com problemas para dormir, um medo de dormir e morrer, ou um medo de dormir de entrar alguém na minha casa. Então, durante uma longa parte da minha vida, boa parte da minha vida eu não dormi. Quando eu me casei, eu falei para vocês que eu casei muito nova, aos 20 anos, e durante o meu casamento eu tive algumas perdas, alguns abortos, e ninguém descobria o que eu tinha, ninguém sabia o que eu tinha, e ali, né, eu fui tentando entender, perguntava aos médicos, e eles falavam, no próximo, quando você perder o quarto, a gente vai fazer uma análise. E eu me sentia como se fosse, sabe, excluídas, como se ninguém soubesse a minha dor, como se ninguém pudesse entender o que seria perder uma vida, né? E negligenciando aquilo ali como se fosse simplesmente alguma coisa, mas aquelas perdas era o meu corpo me avisando que algo não estava normal. O que é que não estava normal? Eu não tinha uma ovulação com qualidade. Se eu tivesse uma ovulação com qualidade, eu não teria perdido 3 vidas. Então entenda, ter aborto é algo que tem algo anormal no seu corpo. A qualidade daqueles óvulos não estavam de boa qualidade, então não tinha como gerar uma vida. Então não é normal ter uma perda de filho, não é normal ter uma dor de cabeça, não é normal ter um estufamento, gases, dores abdominais quando vocês comem determinados alimentos, porque o nosso corpo fala para nós o que não está normal. Então por isso que é importante você observar, né? Quantas vezes, né, eu fazia lá meu trek, eu gostava de, quando eu era adolescente, caminhar, né, em cachoeira, na natureza, e eu sentia dores articulares, né, era um processo inflamatório nas minhas articulações, mas tão nova, né, inflamação das articulações seria para pessoas mais velhas, né? Por quê? Porque eu tinha uma baixa hormonal proveniente à privação de sono ao longo da vida, que nunca foi diagnosticado por médico nenhum. Por isso que eu falo para as minhas pacientes serem doutoras da própria saúde. O que é ser doutor? O chamado de ser doutora da própria saúde, para que você possa escutar o que seu corpo fala, para quando você procurar um profissional e você pedir o direcionamento para esse profissional, você falar para ele o que está acontecendo. Se você deixar você ser simplesmente mais uma pessoa sendo diagnosticada por um gráfico, né, de estudos
ou pela uma bula de uma medicação, você vai ser tratado como todo mundo, mas você é única, você tem um DNA, o seu corpo metabolicamente funciona de uma forma. Então, por isso que é importante você ter atenção à sua saúde física, para que você possa cuidar do seu corpo. E esse chamado de volta para casa, é impossível voltar para casa quando negligenciamos a nossa saúde física. É muito importante. Outra questão importante, né, para esse chamado é quando nós buscamos ali o controle da nossa mente, das nossas emoções. E eu falo que o fruto, né, do meu desequilíbrio hormonal, ele veio proveniente ao excesso de adrenalina, de hiperestímulos na minha mente. E eu consegui muito, as pessoas até elas ficam perplexas em saber que eu consegui controlar meu equilíbrio físico, a minha saúde física, a minha saúde mental, sem nenhum tipo de fármacos. Nós vivemos uma era, uma geração que tem remédio para acordar, Vinvance para acordar, não sei o que lá para controlar a adrenalina, não, Ritalina para acordar, Vinvance para desacelerar, Zopidem para dormir, né? Tadala para ter potência sexual. Tem remédio para tudo. Mas é a base de medicação que vocês vão cuidar da saúde de vocês, sendo que é o seu corpo gritando para que você possa ter uma atenção e cuidar dele? Então, quando nós falamos para que você possa acessar essa porta e entrar, você está com a chave na mão, você está com o caminho, você está com direcionamento. E este caminho e esse direcionamento ninguém vai fazer por você, é apenas você. Então, eu falo para vocês que é muito importante, o momento do meu chamado foi quando eu fiz as seguintes perguntas, que vocês anotem aí para que vocês possam responder. Eu questionei qual era o meu propósito. O propósito está relacionado ao dom e talento que Deus te deu. Qual foi o momento do meu chamado? Quando eu fiz as seguintes perguntas e eu comecei a fazer questionamento. Uma das perguntas que eu fiz, que eu convido você fortemente a colocar essas perguntas aí e se fazer essas perguntas para que você possa, de fato, acessar ali a porta e entrar para dentro e reconhecer sua real identidade, né? E você entender, identificar esse caminho e sair dessa vida, né? Desse direcionamento aonde que você perdeu, mas que você se reencontre. A primeira pergunta foi: qual era o meu propósito? E o propósito está alinhado ao nosso dom. Dom está ligado ao nosso talento. Então, dom e talento é aquilo que Deus nos deu direcionamento. E eu tenho total clareza que o meu dom e talento é de impactar, é de transformar a vida das pessoas, é de cuidar das pessoas. Se eu não fosse nutricionista de um formato de cuidar das pessoas, seria um outro formato de cuidar. Eu tenho essa preocupação e arde dentro de mim quando eu vejo as pessoas matando aquilo que elas têm de mais lindo que é a vida. Então eu tenho certeza que o meu papel de transformação, meu dom e talento, ele está ligado a transformar, a impactar a vida do outro. Você sabe qual que é o seu propósito? Outra pergunta que eu fiz estava correlacionado o que eu estava fazendo aqui nessa terra. Se o que eu estava fazendo estava me direcionando para o que eu queria na minha vida, né? E eu comecei a me questionar e ter posicionamentos mais intencionais. Então eu estou aqui, eu tenho uma intenção que eu quero trazer, eu quero impactar a vida de milhares e milhares de pessoas que leem meu livro. Eu quero que o meu vídeo ele possa chegar no máximo de número de mulheres, para que muitas mulheres, milhares de mulheres não passem pelo que eu passei. Ou se essas mulheres estão perdidas, elas possam se reencontrar. Esse é o meu papel. Eu estou aqui intencionalmente para transformar a sua vida. E eu te pergunto, tudo que você faz com alguma intenção?
Por que de tanta ansiedade? Por que que você está com essa mente ansiedade? Você está com essa busca? O que está te faltando? Por que esta ansiedade? A ansiedade é preocupação. E a preocupação, já falei, ela é falta de fé. Qual era o meu legado? O meu legado, o que eu vou deixar nas pessoas? O quanto eu vou impactar essas pessoas, né? Então, a primeira busca que eu fiz, como eu falei para vocês, foi cuidar do meu corpo, da minha alimentação, do templo do Espírito Santo, e o processo de evolução de inteligência ele vem em sequência, né? E a partir disso, eu ainda consegui identificar que faltava ali, que tinha um vazio, que era algo profundo, até eu reconhecer que eu era filha e que eu tinha um Criador e que esse Criador, ele tem os planos, ele está com um projeto original em suas mãos e ele quer falar comigo todos os dias o direcionamento para a minha vida. E eu não estava escutando quem estava com o meu projeto original. Então, por isso é importante você silenciar, você cuidar do templo, do Espírito Santo, do seu corpo, da sua mente, para que você possa reconectar com seu eu. Então, eu deixo uma seguinte reflexão para vocês, né, que da minha dor que me transformou, ela é um chamado para você de volta para casa. E a pergunta que eu vou deixar, você já se perguntou qual o sentido de estar aqui hoje? Qual o sentido de viver a vida que você vive? Esta é a pergunta. Eu não tive resposta por muitos e muito tempo. E eu tive que fazer todo esse processo para que eu pudesse conseguir voltar para casa e ter uma vida equilibrada na minha saúde física e emocional. Eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão para que vocês possam buscar dentro de vocês e ter o direcionamento desse chamado. Então, antes que você saia desse vídeo, não esquece de curtir, porque quando você curte, o YouTube entrega esse vídeo para muitas e muitas outras pessoas. Deixe o seu comentário é importante para que eu possa entender se você está gostando, se eu posso continuar nessa linha de vídeos, para que eu possa transformar e te ajudar. Compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que na sua volta tem milhares de pessoas, muitas pessoas que precisam escutar. E eu falo, quando nós transbordamos na vida do outro, o mundo transborda na nossa vida. Então, o compartilhar o conhecimento é de todo esse compilado, de todos esses estudos, de milhares, de centenas de livros que eu li, de tantas horas e horas, milhares de horas de estudo, para te entregar este conteúdo, para que você possa voltar para casa e ter o seu processo de transformação. Eu te espero no próximo episódio aqui comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.